Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um programa. E você sabe, você conhece o nosso programa, sabe que a gente tem uma diversidade de assuntos e de entrevistados. A gente fala sobre política, sobre música, sobre economia, sobre vários assuntos. E um deles é o que vai nortear o nosso programa no dia de hoje, que é empreendedorismo. Claro que é associado à política, porque política passa por tudo na nossa vida. Como eu costumo dizer, levanta o copo, até a água desse copo passa por uma ação política. E ela é vital para nós, tanto a água quanto a política. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco da história desse convidado. São 20 irmãos, mesmo pai, mesma mãe, 20 irmãos. Ele tem um laço familiar muito profundo e ele empreende. Ele é dono de um estabelecimento que está virando sinônimo de bar, de boteco, a Esquina 62, que tem aparecido frequentemente na mídia. E ele oferece um trabalho muito interessante para quem, como o goiano gosta, o goianiense principalmente gosta, de ir para um boteco, de ir para um bar e saborear aqueles deliciosos pratos, aquela bebidinha geladinha, bem legal, para que você possa reunir os amigos e para que você possa trocar ideias e se divertir. A ideia é essa, e se alimentar bem. Estou falando dele que vem pela primeira vez ao programa, Sérgio Alves de Souza, mas que é conhecido, você vai ver nos caracteres, como o Sérgio Esquina 62, que é o nome do bar dele. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Paulo. Paulo, você não sabe a emoção e o prazer de estar com uma pessoa como você. Oh, obrigado. Um ídolo, né, do jornalístico, um ídolo da televisão. Então, assim, para mim é muito satisfatório estar aqui. Que bom, Sérgio. Eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque você é um cara experiente, você que já entrou na política, já está na política, você está no meio empresarial e você tem vivência, né? Você vai contar um pouco dessa vivência para nós daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Fique ligado. Will we stay the same? Do you know what love is? Do you know what love is like? Do you know what love is? Know what love is like? Do you know what love is? Do you know? Núcleo Odonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje é um programa diferente. Diferente por quê? Afinal de contas, a gente não vai falar sobre vários assuntos que são tratados aqui toda semana? Sim, mas hoje vai ter aquele adicional, aquele conteúdo extra que eu adoro e que eu tenho certeza que você, telespectador, internauta, também adora, que é história. São histórias, né? Histórias de vida. E história de vida que não falta para o nosso convidado de hoje, que é o Sérgio Alves de Souza, conhecido como Sérgio Esquina 62, que é o nome do bar que ele tem aqui no Parque Amazônia. É um bar no Parque Amazônia, né? Abaixo da Faculdade Exup ali. É um bar totalmente família e brasilidade. Bar, boteco? Bar, boteco. Boteco não te ofende de forma nenhuma? Não, muito pelo contrário. Aquele final de tarde é para a família ir, para os amigos se reunirem e bater aquele papo e curtir o boteco. Boteco, até porque virou moda, né? Goiânia, há muito tempo, desde que eu me conheço por gente, desde que eu vim para cá, 50 anos, eu aprendi, né? Que os goianos dizem que não tem mar, mas tem bar. Né? E o bar é sempre o atrativo, né? Para o final de dia, do dia, para o dia da semana, para o dia do fim de semana, qualquer dia é dia de boteco. E o Sérgio, eu quero começar primeiro por você, Sérgio. Você tem 19 irmãos, são 20 irmãos no total. Como é que é essa história? Um total de 20, eu tenho 19 irmãos. Hoje consolida 16 irmãos vivos, né? Então, assim, eu sou o caçula, vou fazer agora 53 anos de idade, né? E tenho um respeito muito grande da minha família. Tá, família... Conte um pouco para nós daquele início. Você começou a contar e eu falei, pera um pouquinho que fica melhor você falar isso já direto no ar, ao vivo. Como é que foi a história que fez com que a sua vida mudasse? Eu tive um pai e uma mãe muito presentes na minha vida. Pena eu ter tido meu pai até meus 12 anos de idade. E nesta idade de 12 anos, meu pai faleceu, foi no dia do meu aniversário,
querendo me ver e não deu tempo, ele estava hospitalizado. Quando eu ia para lá, ele chegou a falecer, muito pela manhãzinha. Eu sepultei ele e assim que eu sepultei, eu fiz uma coisa que, na verdade, eu pequei comigo, mas não me arrependo de eu se tornar o homem que eu sou hoje. Eu deixei de estudar e fui trabalhar com 12 anos de idade. Então, 12 tem anos. 41 anos de serviço prestado, vai fazer. Com 14 anos, eu assumi a gerência de um galpão na Vila Mauá. Isso, para mim... 14 anos? 14 anos de Já idade. era gerente? Era gerente. A história é muito grande, nós vamos simplificar ela. Então, aí eu trabalhei com a Cartel, Maçã Cinza, Onda Azul, trabalhei com o Márcio Souza. Então, o Márcio, ele me ensinou muita coisa. Eu ganhei prêmios nessa empresa e assim eu fui passando por outras empresas como gerente. Até hoje, a Prime Tech, eu fui gerente desde quando era Target Informática. Quer dizer, você tem uma história dentro Tem uma história. do empreendedorismo. Trabalhei na Profissional, na Texpel, fui gerente lá. Trabalhei com licitações públicas, então eu aprendi muito. Eu já tive algumas empresas, né, no ramo prestação de serviço, no ramo comercial. Hoje eu estou no ramo de bares. É uma história para mim ter chegado no ramo de bares. Eu entrei como empreendedor e não como um proprietário direto. Acabou que hoje eu sou proprietário direto. O que significa a diferença de empreendedor e proprietário? Significa que na época eu não tinha nenhuma intenção de se tornar dono de bar. E uma pessoa me procurou e fez condições para que nós montássemos um espetinho. Eu falei que espetinho eu não montaria, que eu montaria um bar. Aí eu tenho um design, que é meu compadre, Robson Neri. Ele fez para mim uma arte do bar, um design todinho. E eu falei, esse bar aqui eu monto. Eu aluguei o local, eu construí o local e fiz o primeiro bar, que é em Aparecida de Goiânia. Que hoje a gente vendeu o ponto que nós estamos construindo uma outra sede. Em Aparecida. Em Aparecida, né? Porque são 2 bares. Que um vai se tornar só restaurante por quilo, que é a matriz. Nós fizemos todo esse contexto e eu fui para dentro do bar para ajudar eles a administrar. Quando eu fui para dentro do bar, um deles me abandonou. E foi o próprio chefe de cozinha. Quando ele saiu... Figura central, né? Sim. Quem que foi assumir a cozinha? Eu. Por quê? Porque eu nasci numa família que me ensinou a cozinhar. Inclusive, eu aprendi várias situações que eu coloquei em prática dentro do Esquina 62, que os pratos de lá é passado pela minha família hoje. Eu, a minha esposa, minhas filhas, nós se dedicamos a isso. Como é o nome da sua esposa? Minha esposa é Andréa Alice. Andréa. É. Andréa? Andréa. Tá, Andréa. Um abraço para a dona Andréa. Né? Não veio aqui durante a gravação, mas manda um abraço para a senhora e para toda a família. Né? Como é que é essa história de família? Conte bem rapidamente, que eu quero falar mais especificamente do bar e de política também. Família, como é que era? Você era o caçula. Você é o caçula. Né? Caçula, eu sei como é que... O que significa isso, porque eu também sou caçula, né, na minha família. Como é que é? Os outros irmãos te abraçaram? Como é que foi? Principalmente quando você perdeu seu pai. O meu respeito é muito grande com a minha família, com meus irmãos. Os meus irmãos, eles têm um carinho imenso comigo. Inclusive, eu falo isso com boca cheia. Muitas coisas que eles vão resolver, eles ligam para mim, para que eu possa ajudá-la a resolver. Entendeu? E no meu entendimento, onde que eu criei laços de amizade na política, laços de amizade com empresas, com comércio, com até a próprio jurídico, que eu entendo um pouco, a gente acaba nos ajudando. Irmãos unidos. Todos Irmãos moram unidos, todos em Goiânia? família Não? Souza. Não, eu tenho uma irmã a mais velha, mora em Araguari, Minas Gerais. Ela ficou por lá, ela nasceu por lá, ficou por lá e é casada lá, né? Tem os filhos e mora lá. Tá, mas muitos deles moram aqui em Goiânia. Hoje é só essa irmã que mora lá, os outros moram aqui. Eu tinha um irmão em Brasília, Deve mas ser ele uma faleceu. festa quando a família se reúne, né? Porque contando os irmãos, contando os filhos dos irmãos e agregados. Tem uma história muito grande. O Alexandre, meu irmão, ele proporciona constantemente um almoço, ou Dia das Mães, ou final de ano, ele proporciona e os irmãos se reúnem, né? É coisa o quê? De 200 pessoas? Olha, já foi. Depois que você perde o pai e a mãe, a família Desagrega, dá uma né? diminuída. Mas eu tenho aí mais de 100 sobrinhos, né? Às vezes a gente tem tia-avô, então às vezes a gente até se perde um pouco. Se for comprar presente para todo mundo no dia do aniversário, você tem que comprar presente todo dia. É, com certeza. Nós temos o grupo da família, todo dia tem lá um feliz aniversário.
Eu gosto muito de ir no pessoal e dar aquele explanar, né? Tudo que eu preciso. Família é bom, é tudo. Não é bom, não, é tudo. Sérgio, como é que você chegou? Vamos falar um pouco agora do seu lado empreendedor atual. Esquina 62, que é um bar muito falado, muito famoso, participa inclusive de transmissões, patrocinando transmissões de futebol, aquela coisa toda, e eu vejo que você convoca inclusive as pessoas para assistirem a jogos dentro do seu bar, independente de você patrocinar ou não. Tem jogo de futebol? Temos. O telão está ligado lá. Temos jogo de futebol, tá ligado, né? Agora nós saímos agora de um estadual perfeito com a TV Brasil Central, onde eu nunca vi um futebol tão bem transmitido igual foi. Também me permita que o Álvaro, né, da Universo, que é o nosso diretor aqui da TV Goiânia, né, a menção feita pelo Sérgio, né? O Álvaro, inclusive, participa eventualmente de algumas transmissões, de alguma coisa assim. Eu fico satisfeito, o Álvaro, eu conheci ele, eu tive um programa, né, que eu trabalhei com ele lá com o guia artístico. Então, assim, eu parabenizo o serviço dele, muito. Muito bom, gente boa demais, gente E fina aí, demais. agora que nós vamos entrar nos campeonatos brasileirão, né? Então, o Esquina 62 continua com a pegada de esporte também. Qual é o público do Esquina 62? Família. Família? Família. Você vê crianças chegando dançando, até os velhinhos chegando dançando e saindo felizes de dentro do Esquina 62. Aqueles jovens baderneiros não tem vez lá. Não. A gente consegue transmitir o amor da família dentro do Esquina 62. E isso naturalmente vai afastando quem não gosta desse clima, né? Porque quem gosta da baderna, da confusão, não gosta de onde tem ordem, onde tem família, onde tem respeito. Com certeza. Inclusive o Esquina 62, ele é um bar brasilidade, onde nosso musical lá é MPB, rock, pop rock, samba com feijoada dia de sábado e assim por diante. Tem música ao vivo? Tem música ao vivo de quinta a sábado. Quem é que toca lá? Eu tenho a banda Vibe, agora vai a banda Vega, vai cantar lá. Né? Eu tenho alguns parceiros como o João Paulo, o Sérgio vai cantar lá hoje. Hoje é dia, né? Hoje, amanhã ou anteontem. Isso. Tanto faz, o programa é gravado, a gente não sabe que dia que o Sérgio vai estar lá. Mas você que gosta de boa música, e o som ambiente, isso me preocupa. O som é daquele nas alturas que atrapalha as pessoas conversar? Você tem essa preocupação? Tanto ambiente como o som cantado, né, de show, ele tem que dar condições para que você possa conversar na mesa. Isso é fundamental, né? Porque é o seguinte, um exemplo, se eu estou com um amigo no boteco, no bar, para poder conversar, como que eu vou escutar um som que vai me perturbar? E as pessoas respeitam isso? Elas param para ouvir a música? As pessoas, elas conversam, canta, dança e se alegra. E pede música. E pede música. Público de bar que não pedir música para o cantor não é público de bar. Não, lá pede música. E lá só tem uma situação. Nós amamos as raízes sertanejo, mas lá não toca. Não? Não. Você gosta de sertanejo? Eu amo. E por que não toca sertanejo? Porque lá? nós Qual é o criamos problema? o Bar Brasilidade. Então E ele sertanejo tem um não tema. Não é brasilidade, não? Não. O sertanejo ele é mais raiz, né? Mais as modas antigas que eu entendo desta forma. Mas aí o MPB, o rock, o pop rock é a brasilidade que a gente traz. Tá bem, então para você que gosta do MPB, do pop, do rock, essa coisa toda, brasilidade, vai conhecer, né? Porque só conhecendo para você saber se é bom ou não. O que eu já ouvi desse bar, não fui ainda lá, pretendo ir, mas o que eu já ouvi é que é muito gostoso, ambiente familiar, você tem a música na altura certa, você não incomoda, não atrapalha a sua conversa com os amigos, com a família. E isso é bom, né? No momento em que as coisas estão caminhando para outro rumo, né, Sérgio? Ô, Sérgio, como mudar as coisas? Como empreendedor, você está feliz com a política que conduz a economia nesse país? Você tem sido prejudicado ou tem sido beneficiado? Quando eu digo você, eu digo a classe empresarial da sua área. Eu não me considero beneficiado, mas também não prejudicado. Porque um grande empreendedor, ele tem que ter as saídas. Ele não tem que depender totalmente da política. Agora, nós estamos aí para ouvir e aconselhar nossos políticos. Porque nossos políticos dependem da gente. Ou seja, os políticos têm que ouvir o povo. Tem que ouvir o povo. Então, ele tem que ouvir o empreendedor, ele tem que saber as necessidades, os anseios que nós temos.
Tá, e qual seria um anseio, o principal anseio que vocês têm? O principal anseio que nós temos é o fiscal. A questão fiscal ela é muito pesada hoje para o empresário, né? Pesa muito o financeiro. Nós participamos Você hoje... fala impostos, essas coisas? De muitos impostos. Nós pagamos muitos impostos. Tem impostos lá que a gente para e fala, gente, eu paguei isso aqui, tirou meu lucro todo. É verdade. Então, E como sobreviver a isso, Sérgio? Como é que você faz? Uai, a gente tem que administrar, comprar bem. Porque todo comércio é na compra que você ganha. Então, lá no Esquina 62, eu administro o Esquina 62 da limpeza até o teto da administração. E verso. Eu e a minha esposa trabalhamos assim, nós trabalhamos juntos. Então, você tem que administrar. Economizar. Saber comprar, para poder saber vender também, né? Uma cozinha de bar. Ela, se você não souber, é onde você toma prejuízo. Você estoca muita coisa desnecessariamente. Hoje eu tenho um estoque que você não falte nada lá, armazenado, petiscado, com datas todas personalizadas, né? E eu mantenho um nível de perca, para que eu não possa perder tanto. Porque você imagina eu te levar uma picanha na mesa, que hoje é caríssima, que eu trabalho só com picanha de primeira. Quanto está o quilo da picanha? Hoje ela varia. Quando você pega uma promoção, eu estou falando de picanha, não estou falando de enganação. Sim. De 68 até 80 e poucos reais. Então, um exemplo. O povo me oferece picanha lá de 39, 40 reais. Eu não compro. E eu tenho notas fiscais lá. Eu compro de várias empresas grandes, empresas de nome, onde tem a picanha do chefe, picanha grill e maturada. Essas três eu uso. Inclusive o Reginaldo Júnior já experimentou minha picanha, o Ele Rafael adora. Vasconcelos, são pessoas maravilhosas. que é da Rafael minha- Vasconcelos acabou de me ligar aqui e não pude atender porque estamos gravando o programa. Mas picanha é bom. Pratos, qual que é o prato? Qual é o prato marcante do Esquina 62, inclusive, que vocês vão utilizar para competir nesse festival de boteco, né? Existe agora a comida de boteco, né? 25 anos, 17 anos de edição em Goiânia, né? Nós vamos participar com Desfiado 62, que é uma flaudinha. E vem com pão francês, onde você pode colocar e comer com pão. Maravilhosa. Agora, o prato predominante do Esquina 62, todo mundo pede, é o Quarteto 62. O que é o quarteto? O quarteto, ele vem uma almôndega muito saborosa, que é feita por mim. Conhecida pelos italianos também como porpeta, é isso? Minha mãe era filha de italiana, fazia uma porpeta deliciosa. Então vem ela, né? Vem o bolinho de arroz, vem o disco e o pastelzinho. Pastelzinho você escolhe. Eu quero de queijo ou quero de carne. Então vem essa diversidade. Isso é uma porção individual ou para mais pessoas? Ela é uma porção que vem 4 de cada, né? Sim. Então dá para comer 2, 3 ou dependendo de 4 pessoas, depende. Legal. E, Sérgio, uma pergunta que certamente o telespectador quer fazer e eu vou fazer. É muito caro? Porque você disse que trabalha com produto de primeira linha. E por conta disso, o preço é diferente em relação a outros bares? É para mais ou para menos? Não, ele é mediano, né? Nós trabalhamos com qualidade, trabalhamos com preço bom, que vai à mesa, e temos também aquela questão, eu puxo muito nessa qualidade. Eu trabalho muito com coisa de primeira. Por quê? Se você não trabalhar com de primeira, o sabor que vai na mesa não é o mesmo que você foi lá buscar. E aí o cidadão não volta. Não volta, né? E mesmo assim, como nós trabalhamos com peças humanas, pode ocorrer um erro ou outro, mas eu corrijo. Na hora. Isso é fundamental. Sérgio, se você pudesse corrigir alguma coisa na política, o que você corrigiria? Você que foi candidato, né, nessa última eleição em Aparecida? Fui candidato em Aparecida, né? Tive uma decepção porque eu tinha muitos propostas, que virasse projeto de lei. Nós chegamos a apresentar 20 propostas e dentro dessa candidatura eu me decepcionei muito com compra de voto. Eu não trabalho com compra de voto. Eu não estou aqui para comprar o cidadão. Eu estaria ali para trabalhar para o cidadão. Hoje o empreendedor, ele tem um legado muito grande, principalmente quando você tem história,
para estar à frente de uma administração política. Tá, e a sua decepção é porque as pessoas não pensavam como você, é isso? Não, as pessoas se venderam. Você se iludiu com a Eu me política? iludi. Achava que não tinha isso? Não achava que não tinha. Eu achava que o pessoal estava num momento de mudança, de entendimento que você tem pessoas boas para estar lá à sua frente. Né? Sim. Inclusive, a política ela não é você ganhar e sentar numa cadeira e receber o dinheiro. A política é você ganhar, atender a população, os anseios, inclusive buscar novidades. E existe muitas. Eu tenho um amigo que uma vez eu indiquei ele foi vereador de uma cidade de Trindade, conversei muito com ele e eu falei para ele, vai para Brasília, não fica dentro da sua cidade. Por quê? O que eu vou fazer em Brasília? Eu falei assim, todos os ministérios têm fundos, todos os ministérios têm dinheiro lá. Eles não vão até vocês, vereadores, eles não vão até a prefeitura, vocês que têm que ir até eles. Então lá você faz projetos políticos, leva lá, consegue e entrega para a prefeitura para executar. Que é o grande problema, né? Eu ouço isso há muito tempo. O dinheiro não vem muitas vezes por causa da falta de um projeto bem executado. Exatamente. Não adianta chegar e falar, eu pretendo construir tal coisa, mas como? Com o quê? De que jeito? Vai atender quem? Qual é o volume de dinheiro nisso? Qual o retorno que isso vai dar? Exatamente. E eu falei para ele na época, ele fez as praças PET em Trindade. Ah, é? E ele se deu bem. Hoje, você vê, eu tinha propostas do meio ambiente. O mais preocupante para mim hoje é a nossa saúde. Ela faz parte do meio ambiente. Eu fui de uma época onde que a gente ia embora para casa debaixo de árvores, chovendo ou sol. Hoje, você não anda na rua mais debaixo de árvores, não. Você não tem arborização como tinha naquela época do Nió Bernardes. É verdade. Goiânia ainda é uma cidade bem arborizada. Mas precisa de uma Mas não é como revitalização antes. de acordo. E não tem o devido tratamento, né? Os parques, principalmente, essa última gestão que nós tivemos na prefeitura, deixou abandonados os parques, os canteiros de avenidas centrais, todos mortos, né? Grama morta, seca, ressecada, amarela, branca, enfim. Goiânia deixou de ser aquela cidade maravilhosa. Mas você foi candidato a vereador em Aparecida. Fui candidato a vereador em Aparecida. Essa decepção sua afastou você da política? Ela não me afastou da política porque a gente não pode abaixar a cabeça. Mas ela me deixou um sentimento que eu não vou guardar ele. Um sentimento de pessoas com um olhar verdadeiro que eu teria que ter, não com um olhar falso. É aquela história, né? As pessoas cobram dos políticos, né, que eles sejam sérios. Mas nem todas as pessoas fazem também a sua parte. Né? Nem todas acham que tem que votar por convicção, por ideologia, seja lá o que for. Acabam votando, algumas pessoas, muitas pessoas, aliás, acabam votando assim, não estou generalizando, por favor. Mas muitas pessoas querem saber primeiro em que elas próprias serão beneficiadas, ou seja, o que é que eu vou ganhar em troca? Você ouviu muito isso? Eu ouvi isso e outra coisa, eu vi isso. Então, ou seja, quando a pessoa faz isso, ela ganha em troca hoje e amanhã. E amanhã não tem E mais o como dia a tirar, dia? né? Será que ela vai deixar aquele que ela ganhou em troca para o filho, para o neto e assim por diante? Nós estamos falando de família. Será que ele vai ser família? Será que você vai conseguir mostrar para a sua família a sua personalidade? É verdade. Com essa indagação, enquanto você pensa aí com você mesmo a resposta que você daria para essa pergunta do Sérgio, eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Fique ligado. Will we stay the same? Do you know what love is? Do you know what love is like? Do you know what love is? Know what love is like? Do you know what love is? Do you know? Núcleo Odonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje é um programa diferente, mas nem tanto porque a gente está falando de coisas que a gente fala em todas as edições do programa. Estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de economia, estamos falando também de política e estamos falando, claro, de bar, que é uma marca, né, de Goiânia particularmente, mas de muitas cidades pelo interior do estado também,
Afinal de contas, nós não temos mar, mas temos o bar. Sérgio Alves de Souza, conhecido como Sérgio Esquina 62, que é o nome do bar que ele tem no Parque Amazônia, não é isso? Isso, um bar estilo praiana, aguardando você com os happy hour nossos lá. Nós temos happy hour de domingo a quarta e temos happy hour todos os dias também, né, com aquela bebida gelada, com o melhor petisco. E é isso que nós proporcionamos ao brasileiro, ao goiânio, que gosta dessa comida gostosa e essa bebida gelada. Todos os dias. Todos os dias. O bar não fecha. O bar não fecha. E até 11 horas, meia-noite? Até meia-noite, meia-noite, meia, 1h nós estamos abertos. E aos domingos a gente abre, sábado e domingo a gente abre às 11 da manhã e vai até nesse horário. Tá, vocês não oferecem refeição, mas oferecem os petiscos, o que é? Aí sim, no sábado e domingo nós temos também uma pegada mais de à la carte, né? Feijoada no sábado e vai. Então é diferente, não é só um bar. Não, lá nós temos pratos, né? Não só petisco, nós temos à la carte. E é variado esse cardápio? Variado, nós temos pratos que é picanha, cupim, carne de sol, filé de frango, né? Linguiças saboriosas demais e assim vai. Os pratos goianos estão no cardápio? O pequi está no cardápio? Qual O prato? piqui lá não está no cardápio. Não está? Não. O piqui lá não está no cardápio. Mas é uma situação que se eu colocar, minha mulher vai comer tudo. Dizem que o dono do bar, muitas vezes, quando fecha o bar, tem prejuízo, é porque ele bebeu o bar. Você bebe o bar, não? Não. Eu tenho muito profissionalismo durante o trabalho. Não bebe. Não. Só, às vezes, socialmente. E fora do bar? Aí eu bebo uma cervejinha, uma bebidinha destilada com a minha família. Em casa. Em casa, legal. Então fica o convite aqui, eu gostaria que você fizesse convite, Sérgio. Sérgio Esquina 62. Repita, por favor, o local, o endereço, o acesso, se quiser deixar um telefone também. Convido a vocês a estar no Esquina 62 Bar, onde você pode acessar nosso Instagram, @esquina62bargo, né, que é BarGO. E lá você pode fazer a sua reserva, 986-62-62-62. Vamos repetir? 986-62-62-62. Pode fazer reserva. Pode fazer sua reserva. Tem muitas mesas lá, Sérgio? Temos 80 mesas. 80, com 4 cadeiras, 4 lugares. 4 lugares. Então, você tem uma capacidade ali em torno de 300 pessoas, pelo Torno menos. de até 400 pessoas, porque tem reservas de cadeira e mesa. Aí, a rotatividade também, né? Uma pessoa se Isso. senta, vai embora, outra vem. Isso. Legal. Sérgio, foi um prazer receber você aqui no programa. Muitas vezes a gente já se encontrou. Eu fiz o convite a você e você aceitou. Fico feliz que você tenha vindo, porque você contou histórias de vida para nós, para o telespectador e para mim, história de um exemplo bem-sucedido dentro da área empresarial, de empreendedorismo. Foi um prazer, Sérgio. Volte mais vezes. Prazer é todo meu. É uma satisfação muito grande e eu repito novamente, estar com uma pessoa de tanta grandeza como a sua pessoa, Paulo. Obrigado, Sérgio. Leva um abraço para a sua família, para a sua esposa, seus filhos, para todos os irmãos, tá bem? E para todos os seus clientes também, né? Todos os botequeiros, né, que vão lá no Esquina 62, que fica no Parque Amazônia. Isso, no Parque Amazônia, Avenida Laguna. Avenida Laguna, número? Número 480. Tá bem. Perto de? Próximo à Faculdade Exup. Tá bem, Sérgio. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Paulo. Sucesso. Obrigado a você, telespectador. Obrigado pela companhia. Até a próxima.